Olá, série Vale do Nilo. Eu sou a doutora Simone Gibran Nogueira e hoje eu vou apresentar o pesquisador doutor Manu Ampim, um historiador renomadíssimo dentro dos estudos africanos. Vem comigo! Antes de apresentar o nosso historiador de hoje, eu queria falar para vocês que, se vocês estão gostando dessa série, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Esse movimento que vocês fazem nos apoiam e fortalece muito o nosso trabalho. E bora lá! Então hoje nós vamos conhecer o professor doutor Manu Ampim. Ele é um exímio historiador, sobretudo lá do norte da África. Ele já fez diversas excursões de pesquisa sobre o norte da África e também na América Central. Essas pesquisas, seus projetos de pesquisa começaram a ser desenvolvidos desde a década de 90, do início da década de 90, né? E ele faz as suas pesquisas de campo no Egito, na Núbia, no Sudão e na Etiópia. Ele pesquisa a organização social da civilização africana, a cultura ocidental, a ciência da construção das pirâmides. Ele também estuda as falsificações modernas de documentos, né? E também registra assim a evidência de desaparecimento de civilizações africanas clássicas do Vale do Nilo. Ele tem importantes publicações, né? Entre elas tem o Egypt Child of Africa, né? O Egito, a criança da África, que foi editado, um livro editado pelo Ivan Sertima, que é outro grande pesquisador dos estudos africanos aqui do Caribe, né? E ele escreveu a nova introdução do livro Stolen Legacy, de George James. Stolen Legacy é um livro de 1945 que vai denunciar, né, que os filósofos gregos antigos, Pitágoras, Heráclito, Heródoto, enfim, todos eles foram iniciados no Egito Antigo. Então, assim, para vocês terem uma ideia da importância do Egito para as civilizações antigas, inclusive a civilização moderna, né? Então, vamos lá ver o que o professor Ampim, pesquisador Ampim, falou na conferência do Vale do Nilo. O professor, ele deve ser muito importante para os estudos africanos, porque ele também estava na cerimônia de abertura da conferência, né, no primeiro dia de abertura. E ele apresentou as suas pesquisas sobre a origem e o propósito das ciências das pirâmides no Vale do Nilo. Muito interessante como ele descreve a ciência das pirâmides, uma ciência sagrada fundamentada na profunda observação da natureza e do universo. Foi muito interessante porque ele contou como foi, né, esses processos de pesquisa dele, mas essa pesquisa que ele estava falando, essa palestra que ele estava falando, apresentando resultados de um processo de pesquisa de campo em que ele rodou o deserto do Saara inteiro. E são poucas pessoas, mesmo os egípcios, são poucas pessoas que topam essa empreitada de viajar de camelo, enfrentando toda a secura do deserto, as temperaturas inóspitas, o sol, enfim, as situações inóspitas de vida do deserto, né? Para pesquisar e entender as ciências das pirâmides. E aí, nesse processo, ele apresentou várias fotos naquele dia, né? Inclusive de várias pirâmides antigas que pareciam como se fossem ensaios anteriores, geologicamente falando, né? Das grandes
pirâmides do platô de Gizé lá no Egito, né? Então ele mostrando, na verdade, né, que as pessoas da época estudaram muitas vezes, né, prototiparam as pirâmides antes de construir as grandes pirâmides do Egito. Isso foi muito interessante. Outra coisa interessante que ele também deu uma pinçadinha rapidinho, né, é que no Egito é possível observar esses estudos arquitetônicos antes de construir as grandes pirâmides. Mas as pirâmides das Américas não tem esses estudos. Não foi identificado aqui ainda no território americano, que também tem pirâmides construídas, não foi identificado esses estudos. E aí, na verdade, inclusive, que é uma outra história que inclui o Ivan Sertima, né, as pesquisas do Dr. Ivan Sertima, que, na verdade, fenícios e egípcios fizeram viagens transatlânticas para as Américas, né, de 1500 a 900, a 600 depois de Cristo. Eles vieram várias vezes, e aí há essa evidência, né, de que, na verdade, esse conhecimento arquitetônico do Egito foi compartilhado aqui com os povos ameríndios, e assim eles construíram as pirâmides deles, né? Mas essa não é a única dessa palestra. Existem outros pontos altos dessa palestra que são encantadores, né? O professor Ampim falou que a civilização quemética construiu as pirâmides e escreveu os textos dentro destes monumentos para deixar um legado de conhecimento, para deixar o legado de conhecimento que eles haviam construído por meio da observação dos céus, das estrelas, da natureza aqui na Terra. Eles desenvolveram conhecimento sobre as energias, como as energias do universo influenciavam e reverberavam aqui na Terra. Os egípcios, e não só os egípcios, mas os hindus e mesmo os ameríndios, eles tinham uma astronomia muito avançada. Eles conheciam os astros, conheciam as órbitas dos astros, sabiam que essas órbitas vibravam e que essa vibração, a Terra recebia essa vibração e também emitia uma vibração. Então, a ciência das pirâmides, né, também tem a ver com esse conhecimento astronômico, energético, vibracional, espiritual do planeta em relação, né, na sua ligação com o universo. Tanto é, né, que existe uma frase que é o princípio fundamental da cultura quemética, que eles falam em inglês: as above, so below. Como no céu, a tradução literal seria como no céu, assim na terra. O que isso lembra pra gente? Assim na terra, como no céu. Ora, é a oração do Pai Nosso. A gente reza, os cristãos rezam o Pai Nosso, e nessa oração cotidiana a gente repete um princípio fundamental da cultura quemética hoje, né? Então, o quão longe a cultura quemética está de nós? O quão longe os conhecimentos... Será que são conhecimentos... São conhecimentos antigos, mas será que são conhecimentos atrasados? Será que não foram esses conhecimentos que possibilitaram que nós estivéssemos presentes aqui hoje? E que será que a gente não tem que tomar consciência de que aqueles conhecimentos antigos nos são muito importantes até hoje? Inclusive, nós repetimos cotidianamente numa oração que vários cristãos de várias religiões diferentes, né, de cristianismo diferentes, repetem.
assim na terra como no céu. E olha a profundidade dessa simples expressão que até hoje a gente repete, né? Então, na verdade, tem a ver com esse conhecimento vasto e profundo dos campos vibracionais dos astros em relação à Terra e da Terra em relação aos astros, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, respeitar um pouco mais, tomar mais consciência e respeitar um pouco mais as culturas antigas, né? O Ampim realizou pesquisas durante décadas no Egito, no deserto, percorreu todas as pirâmides, estudou os textos das pirâmides e constatou que o povo quemético fez um longo estudo dos ventos. O povo quemético percebeu que no deserto havia formações piramidais naturais formadas pelo vento, que são chamadas yardangs, né? Não sei se é um termo em inglês. Os egípcios foram grandes observadores da natureza. Com este conhecimento, eles construíram as pirâmides e a esfinge com o propósito de deixar este legado registrado para a eternidade. Não é à toa que as construções das pirâmides e da esfinge estão de pé até hoje e elas foram construídas para a eternidade. Ora, que construção está de pé há mais de 5.000 anos, há mais de 10.000 anos, né? A gente é capaz de fazer alguma construção dessa ordem com essa tecnologia hoje, né? Dizem os cientistas que hoje nós não temos tecnologia para reproduzir a construção de qualquer daquelas pirâmides do platô de Gizé. Então, a gente tem que avaliar um pouco. E as pirâmides do Egito, elas na verdade são túmulos, né? Túmulos de grandes lideranças. E dentro, os hieroglifos, todas elas são cheias de hieroglifos dentro. E esses hieroglifos eram o registro de todo o conhecimento que aquela liderança tinha na época sobre o contexto dele. Então, porque eles acreditavam que em reencarnação, então eles faziam a mumificação, guardavam todos os pertences que a pessoa tinha do bom e do melhor dentro das pirâmides, gravava esses conhecimentos porque eles acreditavam que a pessoa ia voltar e ia revisitar aquele conhecimento, pegar as coisas dele e voltar para esse mundo, né? Essa era a ideia. Mas construíram isso para a eternidade, porque eles sabiam, através desses estudos, né, eles conheciam as eras. E a gente vai ver a palestra do Charles Pint mais para frente sobre o conhecimento das eras, né, da influência energética. E aí eles registraram esse conhecimento para a eternidade, porque a humanidade iria precisar. E eu digo que provavelmente é esse o tempo em que a gente vai precisar retomar esse conhecimento para poder sobreviver nesse planeta. Bom, então fica aqui a dica. Vamos conhecer mais o trabalho do pesquisador Dr. Manu Ampim e continue acompanhando a série. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que pode se interessar por esse vídeo, compartilhe o nosso trabalho, se inscreva no Instagram, ative o sininho, que vão vir vários outros vídeos dentro dessa série que são sobre as palestras que foram proferidas por vários pesquisadores renomados na Conferência do Vale do Nilo, que aconteceu em setembro de 2011 em Atlanta. Até breve.